Muito bem, boa noite, nossos amigos e amigas, membros da Buenas noches, Fundação amigos y Câmara amigas, Sul e miembros de la Fundación Roble convidados. del Sur. É Son um prazer ter muy vocês aqui invitados. para essa primeira edição da série 2025 das nossas conversas indispensáveis, né? Uma série de lives, de palestras, onde nós convidamos pessoas que não são membros da nossa fundação para que nos compartilhem temas que são importantes. Hoje temos o prazer de ter aqui o Gustavo Loyola, vai falar de um tema muito importante para a nossa atualidade e para o nosso futuro também. Nós vamos ter uma série de 10 dessas palestras ao longo do ano. Agora, em fevereiro, estamos tendo a primeira e vamos seguir essa sequência até dezembro. Em março, a gente vai ter uma pequena pausa para ter um treinamento sobre projetos, planejamentos na fundação, mas depois, em abril, a gente retoma essa sequência. Né? Vamos ter pessoas, cada mês vai ser um convidado de um país diferente da América do Sul. Hoje temos aqui um convidado brasileiro e depois vamos ouvir diferentes pessoas com diferentes perspectivas e diferentes histórias para nos ensinar. Para apresentar o nosso palestrante de hoje, vou passar a palavra para o Tiago Martins, que é o embaixador do Brasil no Conselho Diretivo da Fundação. Tiago. Boa noite, Renan. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Renan. Boa noite, professor Gustavo. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite tão prontamente, né? Antes de falar e explicar o currículo do professor Gustavo, eu gostaria de compartilhar com todos vocês que eu tive o privilégio de trabalhar junto com o Gustavo, né? Nós trabalhamos na mesma empresa, na área de educação. Inclusive, fizemos projetos juntos, né? Escrevemos artigos juntos e fizemos algumas coisas interessantes dentro desse Antes, ambiente dentro organizacional. de ese ambiente organizacional y fuera de él Essa también. parceria aí que a gente vem Inclusive tenemos una trazendo há algum parcería tempo. que Então, venimos trayendo ya agradecer hace ao algún professor tiempo. Gustavo mais uma Entonces vez agradecemos a Gustavo, profesor, pela, por cada pelo una de las aceite, né, desse cosas convite tão y por habernos prontamente. O aceptado professor esta invitación. Gustavo Frutuoso Profesor Loyola é Gustavo, professor, né, él palestrante es profesor, internacional e palestrante especialista internacional, em sustentabilidade especialista e en sustentabilidad. ESG. Ele tem mais de 10 anos de Él tiene experiência más em de 10 años de educação, experiencia en educación, consultoria e liderança de projetos consultoría voltados y para liderazgo transformação de organizacional. proyectos Ele também é doutorando voltados em gestão a de la organización operações estructural. e Trabaja en sustentabilidade proyectos de sustentabilidad pela EASP FGV por la em período de estudos na EASPFB Columbia University, nos Estados en Unidos, periodos de e na estudios en Cambridge Columbia Business School na França. University Ele é y en mestre em Francia. sustentabilidade e Él governança corporativa pelo tiene una maestría IASP en e gobernanza possui corporativa, formações complementares em inovação e posee empreendedorismo pela University of California, formación nos adicional Estados en Unidos, emprendedorismo gerenciamento en de en la projetos Universidad pela de Washington California, University, também nos Estados Unidos, la George e um Washington bachelor University, pela ESSEC Business School da França. Além de imersões em Smart Cities e además negócios de de inversiones impacto en na França e inversiones também na de Colômbia. impacto en Francia Ele y resumiu también de aqui, Colombia. o currículo aqui, tá, Él pessoal? resumió su Ele tem uma currículum experiência porque grande, él tiene una principalmente em experiencia relação aos muy temas de grande, sustentabilidade e vasta, ESG. E en aí, temas então, professor de Gustavo, a sustentabilidad. palavra é sua. Profesor Gustavo, la palabra es suya. Boa noite, buenas Buenas noches noches. a todos que están desde Latinoamérica, do Buenas noches a Brasil cada uno de também. ustedes de Latinoamérica, Brasil. Obrigado novamente pelo convite, professor Tiago. Muchas gracias nuevamente por la com você invitación, Tiago, por e poder haberme trocar invitado aquí a pouquinho estar sobre contigo esse y papo, poder hacer un intercambio um tema aquí que é con ustedes bastante sobre este importante tema que es bastante e importante que eu achei muito y interessante que yo e também siento que es honrado o muy convite, né, interesante pelo título de y soy Conversas honrado por la invitación, Indispensáveis, né? por el hecho que Então, son acho que o tema conversas que a gente vai indispensables. tratar hoje Y yo aqui sé que este tema que vamos a hablar dessa hoy, temática de adentro de esta de temática sustentabilidade, de né, do futuro sustentabilidad sustentável, y del futuro tem tudo a ver sustentable, com isso, né, do tiene porquê todo a que ver isso con esto. é ¿Y por qué esto indispensável. es Eu indispensable? preparei aqui alguns Yo preparé slides, eu aquí vou algunas compartilhar diapositivas aqui. que voy a compartir con ustedes. Vamos ver se vai dar certo aqui, A senão ver, não. vamos a ver, ahí, ¿ya abrió? Conseguem ver na tela? Sim, né? ¿Consiguen ver? ¿Está todo bien? Opa, Sim. sim, né? Bom, então vamos lá. Entonces vamos. A ideia aqui hoje, então, é bater um papo La idea que hoy tengo con sobre ustedes es poder nosso conversar papel acerca de como nuestro papel indivíduos, como como pessoas, individuos, como dentro personas, dessa dentro construção de de esa futuro construcción de sustentável, un né? futuro Então, de sustentable. fato, Entonces, de hecho,
a ideia é trazer La pouquinho idea es sobre poder traer un esse tema poco de sobre ese sustentabilidade, o tema de papel de cada um de nós, né, como indivíduos, como juventude também, dentro desse escopo todo, seja juventude de idade, seja juventude de atitude, de posicionamento, o que a gente precisa fazer, né, como que a gente desenvolve e pensa, né, nesse futuro. Eu vou... Mudou a minha tela ou não? Não, ainda está no Não, Enter né? Full Pera aí. Screen Mode. Isso. Deixa eu fazer uma coisinha de volta, vamos ver. Só um minuto aqui, pessoal. Fui inventar de ser mais jovem aqui, fazer um negócio no Canva, mas eu não estou muito habituado. Então acho que eu vou abrir um PDF aqui que fica mais fácil. Espera aí. Isso. Vamos lá. Agora foi. Acho que vai ficar mais tranquilo. Bom, como eu ia dizendo, então, pessoal, aqui também tem meu nome, contato ali, arroba, se quiserem, fica à vontade para adicionar no LinkedIn, outras redes, etc., para acompanhar também um pouquinho. O Thiago já me apresentou, ele é sempre muito generoso ali ao falar do currículo e tudo mais, mas de fato a gente trabalhou junto bastante tempo, desenvolvemos aí alguns projetos de inovação em conjunto também dentro dessa temática de sustentabilidade. Tivemos aí juntos em algumas empreitadas, né? E estamos sempre em contato aí nessas oportunidades de troca, né? Então, por isso que eu digo que é um prazer estar aqui hoje e uma honra, fico bem grato pelo convite. Sem mais delongas, né? Eu queria também pedir, eu vou ter algumas perguntas aqui, né? Não é uma prova nem nada nesse sentido, né? Mas eu queria que vocês usassem, de repente, ali o chat para compartilhar um pouco da visão de vocês ou responderem algumas dessas y responder questões, inclusive las porque preguntas, é legal ouvir porque também um pouco es dessa importante poder oírlos a perspectiva que ustedes vocês têm em acerca de esta relação ao perspectiva tema. y la perspectiva que É, ustedes tienen en relación al tema. não vou pedir ou demandar que No voy vocês a abram as câmeras, pedirles aí sei que que esse abran las horário é complicado, cámaras. né? Todo mundo fazendo alguma coisa, né? No dia de hoje, uma correria. Então, se puderem, usem ali o chat para interagir um pouquinho. E eu queria começar, assim, uma pergunta reflexiva aqui dentro desse escopo todo, né? Quando a gente pensa no futuro, né? Quando você, como indivíduo aqui, né? Tem aqui André, Juan, Ruth, Sarina, Lila, Rafaela, Silvia, Joana, Frederico, Renan e o próprio Thiago, né? Quando vocês pensam aí no futuro, como que vocês imaginam o mundo lá em 2050, por exemplo, né? Vocês são mais, aqui eu vou botar duas imagens aqui para vocês darem uma olhada, né? Vocês são mais a primeira imagem ali, né? Onde a gente tem um mundo ali misturado com inteligência artificial ali, algumas carros voadores, verde, né? Nas edificações, né? Algumas construções verdes ali, né, as pessoas convivendo aí com a tecnologia de uma forma harmônica, né? Então o mundo parece próspero, né, e com boas condições de vida. Ou vocês são mais a imagem 2 ali, né? Para quem já viu aquele filme Mad Max, por exemplo, né, que mostra um futuro diferente ali, né? Então aqui vocês estão vendo uma megalópole ali que lembra muitos filmes de ficção científica também, com muitas Ficción construções, científica, con muchas crescimento, etc. construcciones, con cemento, Muita aparente ali, muita con poluição, mucha também pouca aparente luz solar, poluición, né? poca luz solar. E assim, dá para ver que as Y pessoas estão así, vivendo, né? da Tem para alguns ver que las carros ali personas están andando, allí pelas ruas ali um pouco caminando por las caótico, um por las pouco de calles, un lixo. poco O que caóticas, bastante vocês, quando basura. vocês olham, o que vocês Cuando imaginam, assim? ustedes A Joana miran já esto, ¿qué es colocou lo que aqui ustedes se imaginan? e vamos ter Joana ya um escribió pouco dos aquí. dois mundos, né? Vamos a tener un poco de Tem los dos algumas mundos. bolhas, né? Tenemos Como algunas calor, poluição burbujas en para cuanto a imensa eso. Sí, maioria, calor, mas, né? poluición, Se realmente la interpretar mayoría. bem o que a Joana comentou ali, Podemos interpretar com bien lo que algumas Joana bolhas habló ali com aquele allí, olhar con estas algunas tecnológico de burbujas en inteligência cuanto artificial a ali mirada também, tecnológica, né? inteligencia Ali artificial y lo que com es os para el espaços bien en verdes, né? cuanto Com a a vida esto, para harmônica, los espacios verdes, a para una vida construção menor armónica, ali,
Arun habló questionar tudo también de tecnológico, la né? cuestión más Inteligência tecnológica, artificial. de la inteligencia Quem mais artificial. pensa? Podem ¿Quién colocar más aí tiene por um, alguna dois, cosa? vamos Pueden pensar aí colocar com a uno o dos inteligência pensamientos más porque o ahí mundo en el verde, chat. mais verde, tecnológico, e o ¿Quién, outro um quién está pouco alineado al mais mundo verde y caótico, quién está assim. más O que alineado vocês a la idea opinam aí, caótica? pessoal? ¿Ustedes qué opinan? Vou dar 30 segundinhos aí para vocês refletirem, que é importante eu Tienen saber um 30 pouco da segundos para ustedes perspectiva de vocês em reflejar. relação a isso. Quem quiser falar também fique à vontade, Quien quiera mas se hablar tiverem también dúvidas podem utilizar o chat ali. puede hacerlo. É, Siéntense eu libres, gosto pueden de usar el chat trazer también. essas imagens aqui, pessoal, porque Yo traigo estas imágenes para ustedes quando a gente lê e porque pensa cuando muito no nosotros futuro, leemos né, y aí pensamos mucho en el 2050, futuro, ahí antigamente a gente falava 2050, muito de 2030, né? antiguamente pensábamos en Uns anos 2030, atrás, o Thiago vai lembrar hace algunos disso, años né? Quando atrás. Tiago trabalhamos se ha de junto lá recordar há uns que cuando 10, 15 trabajábamos anos juntos, atrás, hace unos 10, 15 falava-se años muito de atrás, 2030, se hablaba né, mucho de de 2030, desenvolvimento sustentável, del etc. desarrollo Agora sustentable já y faltam etcétera. 5 anos para Pero 2030 ahora e a gente faltan solo continua 5 aí años para com muitos 2030 desafios y e muita conseguimos complexidade, aún né? estar con varios desafíos E y agora expandiu complejidades. um pouco essa pauta Ahora para se extendió 2050. un poco E esa como o idea hasta Thiago falou, né, muitas das 2050. soluções e Como das Tiago expectativas habló, e dos muchas de debates, las eles têm expectativas encaminhado y muito para a gente se han chegar encaminado mais hasta próximo nosotros dessa poder llegar imagem mucho más 1, próximos de esa né, em imagen 2050, 1 mas quando a de gente olha muitas 2050, vezes para as pero cuando práticas e nosotros para pensamos os en cuanto a las futuros, né, prácticas y e las pela actitudes que velocidade como a gente tenemos está y por la avançando, a gente velocidad en caminha la que muito próximo estamos também ali viviendo, para a también imagem caminamos 2, muy né, próximos hacia la que é imagen muito 2, mais caótico ali também, una mirada mucho más caótica, conectado ali um pouco com o que a Joana conectada un comentou. poco con lo que Joana Por que eu trago comentó. essa reflexão, ¿Por qué yo pessoal? traigo esta reflexión, personas? Quando a gente fala de desenvolvimento Cuando hablamos sustentável, de né, esse ou essa desarrollo visão para sustentable 2050, a y gente esa tem visión para diferentes 2050, desafios tenemos diferentes como desafíos humanidade, como sociedade. como humanidad Né? y Então, como por sociedad. exemplo, essa figura aqui, essa imagem, eu acho Entonces, que por ejemplo, esta representa figura muito algo que a gente representa via ali mucho lo que em nosotros vimos 2020, allí, mais ou menos, en né? 2020 más o 5 menos, anos atrás, praticamente. 5 A gente años estava atrás ali enfrentando prácticamente. o período Estamos enfrentando da pandemia, né? A la primeira onda da pandemia, pandemia, la primera e aí onda de la muito se discutiu, pandemia, não, temos aí y como de um ahí grande desafio da humanidade se também discutió o mucho como un gran desafío de la coronavírus, humanidad, etc. el Vamos coronavirus, se etcétera. cuidar, né? Tomar medidas de Todo el mundo precauções, logo essa cuidándose, onda tomando passa e a medidas de gente fica bem. precaución. Después Mas tudo esa certo. ola pasó y Mas a quedamos todo gente bien. vê aí uma Pero segunda después onda, né? Uma vemos que ahí viene una recessão econômica segunda muito ola, grande a una nível global. recesión E a gente económica vê também mundial, uma y outra onda también bem vemos maior, que é a una ola questão das mucho mudanças mayor, que es climáticas. el E outra cambio ainda maior, com climático. o Y colapso después viene da una mayor biodiversidade. con Né? el Se a gente colapso de la partir da biodiversidad. Colômbia, que, por exemplo, né, agora Entonces, como esse ano, estamos aquí con personas de agosto do Colombia, ano passado, podemos né, ver alguns meses atrás, teve algunos meses a atrás Conferência da la Biodiversidade, né, conferencia de la discutindo muito biodiversidad sobre os desafios y de se discutió mucho sobre los biodiversidade, desafíos né, de que vai biodiversidad, além muito das que van questões das mucho más mudanças allá de climáticas. las cuestiones No de los começo, o cambios Thiago estava climáticos. mencionando a En el temperatura comienzo, Tiago aqui em habló Curitiba, acerca de né? la Estou aqui em temperatura de Curitiba também. Curitiba, Estamos aí com algumas ondas que de estamos calor, con não só unas em ondas de Curitiba, mas em calor, diferentes lugares, no solo en onde Curitiba, en pegou diferentes calor lugares. extremo, ou El calor chuva, ou extremo, seca extrema, lluvia, ou seca extrema, olhando ali mirando así Estados Unidos, Canadá, Estados etc., Unidos, com temperaturas Canadá, muito con frias, né, em suas temperaturas extremidades. muy Então, isso é frías. um Entonces, desequilíbrio esos climático extremos muito son un grande, né, que é desequilibrio algo que a climático gente muy vem grande, que sofrendo es e vem algo que nosotros sofrendo e venimos vem impactando sufriendo cada vez mais o nosso dentro de dia a este dia, segmento y né? Alguns dados, né, palpándose por cada exemplo, día. quando a gente Algunos olha datos desde o que período nosotros ali podemos observar pré-industrial, a desde el temperatura periodo do planeta preindustrial, aumentou 1,1 la graus, temperatura del resultando aí planeta nesses aumentó impactos 1,1 das grados. climáticas, Entonces, eso tiene que ver con los ou ainda impactos de los questões de cambios climáticos. biodiversidade, né, Y aún hablando de em biodiversidad, 50 anos, né, em en los 1970 e 50 años, 2020, entre el 70 y el 2020, populações de las vertebrados, poblaciones de vertebrados, mamíferos, mamíferos, por aves, exemplo, anfibios, sofreram uma reptiles y redução de aves, se 73%, redujeron una media del né, teve 73%. uma perda muito grande de Es una biodiversidade, pérdida né, de muy grande de fauna, de biodiversidad, flora, tanto na de terra quanto fauna, também fauna y flora. nos Entonces, oceanos, cada vez mais a en los gente tem observado océanos, isso. ya hemos observado muchas veces esto. 2024, En né, 2024, 48% da superfície 48% global de la foi afetada superficie por global secas fue extremas, afectado por né, secas então isso afetou extremas. muito a disponibilidade de Entonces, eso água, impactó la a disponibilidad de produção agua, agrícola, la né, producción o próprio agrícola, agronegócio, o el desenvolvimento e a propio produção de agronegocio alimentos, né, y la producción de alimentos. e por outro lado, né, aqui no Y Brasil por otro também se lado, passou muito aquí por en Brasil períodos se longos pasó de por chuva muchos e de periodos chuvas largos de intensas lluvia também que y de lluvias causaram muita intensas, destruição. causaron Então mucha a gente destrucción. vive Entonces hoje vivimos
hoy en un desequilíbrio mundo muito de grande, né? desequilibrio muy E grande. é interessante tratar isso Y es porque, como eu interesante falei, né, tratar, 15 anos como les atrás, digo, hace isso 15 era años algo que a gente atrás, eso imaginava, era né? algo que nosotros Isso imaginábamos. aumenta um pouco mais, né? Y ese aumento 20, 30 anos hacia atrás, quando a gente via ahora, qué isso sé nos yo, livros de 20, escola, 25 años era atrás, algo que se y pensava era que ia una cosa que se acontecer daqui a pensaba que iba algumas a gerações, suceder né? Eu lembro de inclusive ter lá na después apostila de muchas generaciones. da Recuerdo escola haber leído los sobre libros as en la mudanças escuela climáticas como uma acerca de los possibilidade, cambios como um climáticos efeito, como una uma posibilidad y un potencialização do efeito efecto estufa, mas era potencial algo muito por teórico, né? el E tema a gente de los vivencia muito efectos isso, né? verdaderos y como algo que iba a suceder Então, después de mucho além tiempo. disso, né, além dessas questões Además de esas ambientais, a gente tem cuestiones outros ambientales, desafios tiene como otros humanidade, como desafíos como sociedade. humanidad, como Aqui eu até sociedad. coloquei um Aquí yo print, né? coloqué No começo do varios, ano eu un fiz print. um post En el ali no comienzo meu del año yo Instagram hice un sobre post o relatório global de sobre riscos, el né? É um relatorio documento que é global. lançado anualmente, né? Es Feito un uma documento que sale entrevista aí cada com año, se hace diferentes una entrevista con atores de diferentes governos, países, actores de organizações, gobiernos, empresas, países, etc. organizaciones, empresas, Trazendo uma etcétera, perspectiva bastante pragmática, trayendo né? una Do que perspectiva eles mucho más enxergam práctica como de qué es lo sendo que ellos riscos observan potenciais a como siendo impactar riesgos os potenciales a negócios, né, no impactar futuro. los E negocios. aí, quando olha para Y ahí cuando nosotros ele traz ali miramos, uma projeção de él 10 anos, trae né? varias Então, ele proyecciones vai sair desse hacia quarto 10 corte de años, a 50 10 años, para olhar al para corte de 2050, 2035, para mirar el os 2035. principais riscos que tendem a Los impactar principales a riesgos que gente, né, como que han ser humano, como impactado a pessoa, e nosotros as como seres atividades humanos, como empresariais, personas né? y las Então, actividades empresariales, consequentemente, toda a sociedade são consecuentemente toda os la eventos sociedad, climáticos son extremos, los que eventos vamos ter, climáticos perda de extremos, como les dije, biodiversidade, né? Essa pérdida de mudança dos biodiversidad, sistemas terrestres, el então lugares que cambio são frios vão del ficar muito sistema mais frios, lugares terrestre, que lugares vão ficar fríos, muito lugares mais mucho más quentes, calientes, escassez de recursos naturais, escasez de recursos naturales, desinformação, fake news. E aí, se a desinformación, gente fake estende um news, pouquinho y la mais, tem lista se também extiende un muitos poco más. conflitos Tenemos muchos más conflictos geopolíticos, econômicos, geopolíticos, fragilidade de decisiones cooperação, de económicas, acordos fragilidad multilaterais, de etc. cooperación, acuerdos Então, multilaterales, etcétera. um mundo, né, uma Hay sociedade un que mundo, una tem sociedad muito cheia de hoy que crises, está muy llena crises de crisis, climáticas, crises crisis sociais, crises climáticas, econômicas, sociales, crises crisis geopolíticas, crises económicas, crisis tecnológicas, geopolíticas, né? crisis Então, isso é algo tecnológicas. que a gente Entonces vê es e algo vai ver que cada vez nosotros mais, vemos né? Então, de novo, y olhando para vamos a aquelas ver cada vez imagens, né? O más. Thiago me ensinou Viendo muito estas hoje, que a imágenes gente vê muito que um hoy vemos desenvolvimento olhando muito mucho, aquele es el mundo desarrollo né? Aquela versão acerca de onde esse tem mundo inteligência en artificial, que el mundo es menos uno, donde hay pessoas, inteligencia menos artificial, armonía con construções verdes, personas, etc. construcciones verdes, A gente tem que etcétera. pensar muito nesse meio do caminho, Mas tenemos que pensar justamente porque mucho os en desafios lo eles que estão ocurre impactando, en el né, camino, as los nossas desafíos que están atitudes, os impactando hábitos, nuestras as ações que a actitudes, gente toma no nuestros dia a dia, hábitos né? Por y isso nuestras que é acciones que tomamos importante, hoy. de Por novo, eso es o importante nome do nosso papo, né? O para nosso papel na construção do futuro como sustentável, dice né? nuestro Então, papel, el papel que tenemos entendemos que, como sociedad entendendo que sustentable. temos uma realidade Entendemos que tenemos una exposta, realidad né? Esses desafios eles estão puesta nos con impactando, quer a gente desafíos queira y ou cómo não. nos están Claro que impactando, para alguns queramos o com mais no. intensidade, Claro outros que com para menos unos con mayor intensidade. intensidad y con otros con A menos. gente aqui num contexto de Aquí América en el Latina, por contexto de exemplo, América Latina, a gente acaba sendo muito mais nosotros impactados acabamos porque, siendo mucho más claro, impactados. Claro, esses porque efeitos, esses estos desafios efectos, los ambientais, desafíos sociais e ambientales, econômicos, sociales y eles impactam económicos o mundo como um todo, impactan mas como como un América todo, Latina a gente pero tem como uma América dificuldade Latina de tiene una resiliência, dificultad né? Então, de de resiliencia, recuperar de dessas crises, recuperarse, desses impactos, poder que é recuperarse muito de las mais crisis, de los impactos, complexa, né? es mucho más Justamente porque complejo. por Y nosso justamente contexto, por por todas as nuestro desigualdades, né? contexto, Por todas as por la dificuldades que desigualdad, por existem todas lá las dentro dificultades que enfrentamos do sul global que dentro a gente del chama, contexto del né? subglobal, Então, por ejemplo. ao mesmo Entonces, tempo que al a mismo gente pensa tiempo em que nosotros soluções, pensamos né, en em uma visão soluciones, futura, en em una visión pensar em futura, lidar com en esses pensar en desafios, lidiar con a gente esos também é desafíos, impactado com nosotros bastante también nos intensidade somos dentro desse impactados con processo. bastante intensidad de Dito ese isso, né, proceso todo. é, Diciéndose eu esto, falei bastante sobre yo hablé mucho sustentabilidade, sobre né? Eu queria só sustentabilidad, trazer assim pero yo quería um solo panorama traer, geral. Não vou entrar em conceitos dos temas, né, do que significa e tudo mais, mas acho que é legal ter um overview, né, de quando se fala dessa palavra sustentabilidade. Eu comecei falando de desenvolvimento sustentável, né? O que eu quero dizer, né? Se vocês olharem para essa imagem aqui, eu tenho três dimensões, né? Uma dimensão ambiental, então falei bastante ali sobre a questão climática, né, de mudanças climáticas, de biodiversidade, etc. Tem uma dimensão social, que é muito importante, que tem a ver com as pessoas, com os indivíduos, né, com todos nós, como sociedade, e tem uma dimensão econômica, né, que tem a ver com prosperidade, rentabilidade, crescimento, desenvolvimento econômico, etc.
Quando essas três dimensões caminham em equilíbrio, a gente tem a sustentabilidade. Então, eu tenho o desenvolvimento econômico, a prosperidade, né, rentabilidade, lucratividade, crescimento, etc., aliado à proteção ambiental, então entendendo que eu tenho limites no planeta, que eu tenho recursos planetários que são finitos, então eu preciso preservar, melhor utilizar ou regenerar, e eu tenho a dimensão social, né? Então eu tenho que fazer com que as pessoas estejam incluídas, né? Que eu tenha bem-estar social e assim por diante. Isso é sustentabilidade. E hoje, né, quando falamos desses grandes desafios, né, o que que impacta cada uma dessas três dimensões, né? Essas dimensões também, elas muitas vezes se traduzem em três P's, né? Pessoas, planeta e prosperidade, né? Que aqui eu coloquei como sociedade. O que que isso tem a ver, né? Quando falamos de pessoas, qual que é o principal desafio da nossa era, né? Da nossa geração? Tem muito a ver com a desigualdade social, que daí é um tema bastante amplo, que vai desde desigualdades econômicas, desigualdade de acesso a recursos, inclusão, a própria justiça climática, né? Então, quando se fala muito em transição energética, a gente tem que considerar tudo que isso representa também para as pessoas e para os indivíduos. Quando a gente fala de planeta, né, tem muito a ver, o desafio da nossa geração está muito pertinente à questão da crise climática, né, que está muito atrelada à emissão de gases do efeito estufa, né, que o nosso dia a dia, a forma que a gente vive, a forma que a gente produz, etc., causa no planeta, e também o desmatamento, seja ele intencional ou intencional, ou com intenção ou sem intenção, e a própria sociedade, né? Então, o jeito que a gente consome e produz, o quanto isso afeta o planeta. E por que que isso é um desafio muito difícil, pessoal? Especialmente quando a gente fala em desenvolvimento, né, e a prosperidade, desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento que a gente discute, ele está muito atrelado ao acesso às coisas. Então, eu sou um país desenvolvido, eu sou uma região desenvolvida quando eu tenho pessoas com poder de consumo, seja de consumo, livre consumo de alimentos, seja livre consumo de roupa, de bens, né, carros, de construção e etc. Então, esse desenvolvimento, ele está muito atrelado ao processo de produção e consumo. Esse desenvolvimento, ele aumenta, por exemplo, quando eu menciono a questão da emissão de gases do efeito estufa, por exemplo. Então, quanto mais eu produzo, né, das formas tradicionais, mais eu emito gases do efeito estufa, por exemplo. Né? Então, se eu pensar que hoje a gente discute muito o desenvolvimento de países subdesenvolvidos, né? Então, regiões aqui na América Latina, regiões na África, regiões na Ásia, etc., que precisam se desenvolver, eu tenho que repensar esse desenvolvimento, né, para garantir que eu tenha um desenvolvimento que seja sustentável, para que essa conta, né, de bom, quanto mais eu cresço, mais eu uso recursos do planeta, mais eu emito gases de efeito estufa, ela deixe de acontecer. Da mesma forma que os países já desenvolvidos também precisam repensar suas formas de produção e de consumo, porque a tendência é crescer, se desenvolver. Então, se eu continuo atrelando o meu crescimento ao desenvolvimento, à utilização desenfreada de recursos naturais do planeta, ou a emissão dos gases de efeito estufa, por exemplo, essa conta uma hora não vai fechar, né? Não tem como, por exemplo, eu ter é, é, todos os países, por exemplo, da África subsaariana, que começarem a produzir e a consumir como os Estados Unidos ou como a Alemanha, por exemplo, a gente continua tendo o mesmo planeta para compartilhar os mesmos recursos naturais, por exemplo, e que estão enfrentando os mesmos desafios climáticos. Então a gente precisa equilibrar essa conta, né? Então, de novo, né, é papel de nós como indivíduos também refletir um pouco sobre esses processos de produção e de consumo. Dito isso, né, eu falei no início, né, ainda sobre essa questão da sustentabilidade, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que lá em 2015, 193 Estados-membros das Nações Unidas construíram de forma conjunta esse conjunto de 17 objetivos que trazem aí diferentes temas, né, que está bem pequenininho na imagem, né, mas é como se fosse um acordo de colaboração entre os países, entre 193 países e nações,
para serem cumpridos até 2030. E aí tem desde eliminação da fome, educação de qualidade, erradicação da pobreza, ação contra a mudança do clima, consumo e produção responsáveis, cidades resilientes, redução de desigualdades, trabalho pleno, decente, crescimento econômico, inovação, energia limpa, água potável, igualdade de gênero, vida sobre a água, vida terrestre, paz, justiça, etc. Então, um conjunto de 169 metas para esses países cumprirem até 2030. Hoje não, né? 2024, foi feito um relatório para analisar o quanto dessas metas tinham sido cumpridas. Então, desse conjunto de metas, gente, 83% dessas 169 metas, que estão dentro desses 17 objetivos, estão apresentando um progresso limitado, inexistente ou a gente regrediu. Ou seja, menos de 20% das 169 metas desses 17 objetivos estão sendo cumpridas. Todo o resto, a gente não andou, não existe progresso, ou a gente ainda regrediu, está pior do que era antes. Então, de novo, olhando lá aquelas duas imagens, né? Apesar da gente sonhar e discutir, debater para que a gente chegue lá naquela imagem um, muito do que a gente vê das ações efetivas, né, das práticas efetivas, elas caminham muito mais para o lado 2. Bom, quarta-feira à noite, etc., não quero trazer uma visão pessimista para vocês, né? Mas a gente está avançando em relação a isso, né? Então, de novo, puxando o que o Thiago mencionou, né? Todos os esforços globais querem que a gente chegue para a imagem um, né? Então, qual que é o papel de cada um desses agentes, né? Por exemplo, quando eu falo de empresas, né? E aí aqui eu coloquei uma tríade, né? Empresas, governos e sociedade. Sociedade inclui a gente, cada um de nós como indivíduos, né? Quando eu falo de empresas, hoje em dia, existe muita pressão no setor corporativo para que eles liderem muito dessa transformação para uma transição de um futuro mais sustentável. Justamente porque, pós anos 70, ali mais ou menos, o conhecimento tecnológico e científico, etc., pôde dizer que muitos dos impactos climáticos, ambientais que a gente tem dentro do planeta são oriundos do processo de produção industrial, né, que existia na época, né? Então era uma lógica muito presente de que os recursos do planeta, água, energia, petróleo, gás, minerais, etc., eram recursos infinitos e que o uso não tinha nenhum impacto, né? Eu podia usar, produzir, que a Terra ia se regenerar, ia produzir mais e a gente podia crescer infinitamente. Pós anos 70, se percebeu que não era bem assim, né? Que os recursos do planeta, se usados de formas desenfreadas, eles são finitos, ou seja, eles têm fim, né? Então, por isso que se discute muito regeneração, circularidade, usar de forma correta, de forma consciente e tudo mais. Então, desde essa época, né, existe uma pressão nas organizações e nas empresas para que elas mudem, para que elas tenham práticas mais sustentáveis, né, para que elas olhem para aquelas três dimensões que eu mencionei de forma conjunta: crescimento econômico, cuidado com as pessoas, cuidado com o planeta. Então, hoje, muito se discute, né, que o papel das empresas, de fato, é implementar práticas ESG. ESG é uma sigla, né, que o pessoal usa hoje em dia para falar da dimensão ambiental, social e de governança corporativa, né? Então, na forma de gerenciar as empresas de forma mais ética, de forma transparente, assim por diante. Se fala muito de economia circular e transição energética. Então, transição energética é mais simples, né? A gente está falando aí de usar fontes de energias renováveis, energia eólica, energia solar, que tem baixa ou pouca emissão de gases do efeito estufa, por exemplo, né? Energia hidrelétrica, né? Tem aqui o Frederico, ele que está na região da fronteira, Brasil e Paraguai, por exemplo, né? Que a gente tem Itaipu, que é uma usina hidrelétrica que gera energia a partir de água. Então, isso tem tudo a ver com esse processo de transição energética, né? Utilizar energias de fontes renováveis, né? Diferente do que acontece, por exemplo, quando a gente usa fontes não renováveis, como petróleo, outras fontes de minério e assim por diante. Outro ponto, economia circular,
né, o que é a circularidade dos processos, né? Então, e aí isso está muito próximo quando a gente fala, por exemplo, de reciclagem, né, de logística reversa. Então, bom, eu compro, por exemplo, um perfume na loja, né? Eu compro esse perfume, usei esse perfume, o que que eu faço com esse vidro, por exemplo? Né? A economia circular me diz, bom, eu posso devolver isso para a indústria que produziu, ela vai usar isso novamente, como um refil, ou vai remanufaturar, refazer esse processo, assim por diante. Então é uma economia cíclica, né, que se discute bastante. E claro, né, olhar a sustentabilidade como um diferencial de mercado e como vantagem competitiva, né, porque de fato, né, se eu estou preservando o planeta, preservando os recursos que eu vou usar nos meus processos produtivos, se eu estou olhando para as pessoas, então garantindo que as pessoas tenham salário justo no seu trabalho, que elas se sintam incluídas no ambiente de trabalho, que elas tenham prosperidade, eu estou melhorando o meu mercado consumidor. Então, consequentemente, isso é uma vantagem para mim como organização. Então, o papel das empresas é olhar para o seu contexto, para o seu escopo e ver de que forma a sustentabilidade pode ser integrada, né, em tudo isso. Segundo a gente, nesse processo, são os governos, né? Então, o papel dos governos, hoje em dia, dentro dessa temática, é justamente criar um espaço justo para as empresas poderem operar. O que que isso significa? Bom, que eu tenha políticas públicas, né, por exemplo, que apoiem ou que valorizem as empresas que tenham práticas sustentáveis, ou que eu tenha regulações, né, que apoiem ou que orientem ou que definam o que são práticas de redução de emissões de gases de efeito estufa, as formas de utilizar energias renováveis, para que eu tenha investimento financeiro para que as empresas adotem essas práticas, por exemplo, para que eu ofereça acesso a crédito, a recursos, né, dentro desse escopo todo, incentivo para negócios sustentáveis, ou olhando para a própria sociedade, né, como é que eu posso pensar em políticas públicas, metas climáticas, que apoiem, por exemplo, o acesso à educação, acesso a cidades que sejam mais resilientes, né, que possam lidar com os desafios de sustentabilidade de forma mais digna, como que eu crio essas estruturas para garantir com que a sociedade possa lidar com todos esses desafios da melhor forma possível, né? Então, o governo ele acaba sendo esse espaço que apoia que a sociedade possa prosperar e que as empresas possam operar de forma justa, né? E de forma sustentável, de uma forma ou de outra. E, por fim, tem todos nós, né? Como sociedade, né? Como indivíduos, né? E aí, a gente também nós somos também agentes nesse processo, né? Primeiro a nível individual, né? Tem muito a ver com mudança de estilo de vida, né? Então, como consumidores, né, vivendo em países livres, países prósperos, etc., a gente tem acesso, né, claro, através do nosso trabalho, do nosso desenvolvimento, etc., acesso a diferentes bens de consumo. Então, eu posso comprar ir no mercado, comprar uma camiseta, eu posso comprar duas camisetas, ou de repente posso comprar três camisetas, posso comprar 10 camisetas, eu posso ter um telefone celular, eu posso trocar o meu celular, se eu trabalhar e conseguir trocar, eu posso comprar qualquer tipo de alimento que eu quiser, e etc. É, Só que muitas vezes a gente precisa refletir sobre os estilos de vida. Então, por exemplo, pô, de que maneira que eu vou para o trabalho? Ou de que maneira que eu vou para a faculdade? Ou de que maneira que eu vou para os lugares que eu acesso? Às vezes eu vou fazer um lugar que eu estou a 5 minutos de distância, que me tomaria 15 minutos de caminhada. Eu pego, vou de carro e abasteço meu carro com gasolina, por exemplo. Né? E eu faço esse trajeto várias vezes durante a semana, durante o dia. Vou para o mercadinho, que é a 3 quadras da minha casa, também vou de carro. Vou para a igreja, que é a 2 quadras da minha casa, também vou de carro. É, é, esse estilo de vida, apesar de ser cômodo, ele está emitindo gases de efeito estufa, por exemplo, se você não está usando um carro elétrico, muitas vezes. Então, essas reflexões das nossas atitudes individuais, ou, por exemplo, de consumo, pô, vou comprar uma roupa, será que eu preciso dessa roupa? Será que eu tenho roupa suficiente? Ou será que eu posso revender uma roupa que eu tenho para comprar uma roupa nova? Né? Repensar esses dados, né? Quando a gente fala de economia circular, quando se fala de upcycling, quando se fala de hábitos de consumo, de hábitos de transporte, né, tem tudo a ver com o estilo de vida individual, né? Então, olhar para a rotina e ver como que eu posso ser mais sustentável.
Desde uma atitude pequena, bom, vou parar de usar copo de plástico, vou levar minha canequinha ou minha garrafinha de água para os lugares que eu for. Até coisas maiores e mais complexas, né? Como eu falei, o carro elétrico, por exemplo, né? São escolhas de estilo de vida. O segundo ponto, né, tem a ver com uma participação ativa na sociedade. Isso tem muito a ver, e aqui, né, coloco aqui a palavra ativismo, né, não significa que eu vou ficar lá carregando placa na rua, falando parem com isso e tal. Não, mas ser uma pessoa consciente do papel que tem na sociedade, né, de tipo, bom, cobrar as pessoas que eu votei se elas estão olhando para as questões relacionadas à sustentabilidade, por exemplo, né, de que forma se comporta em relação a esses temas, ou engajamento empresarial, né, olhar para as empresas que eu consumo, o que que elas têm de práticas relacionadas à sustentabilidade? Será que elas se preocupam com os funcionários delas? Será que elas se preocupam com a comunidade do entorno? Será que elas fazem ações que geram impacto social nas comunidades onde elas estão inseridas? Será que elas olham para as questões ambientais? Será que elas são empresas éticas? Será que elas são empresas transparentes? Será que elas não estão envolvidas em escândalos de corrupção, etc.? Então, o engajamento empresarial passa também pelas minhas escolhas de consumo, com as escolhas, com as empresas que eu me relaciono, né, de quem eu compro, de quem eu consumo, aonde eu vou, com quem eu convivo e tudo mais. E tem a ver também com a influência, né? Como eu também posso influenciar outras pessoas a terem hábitos sustentáveis, a pensarem nesse futuro, a construir um futuro melhor para a sociedade, né? Como eu posso influenciar os outros, né? Os meus familiares, os meus amigos, ter conversa sobre isso, perguntar se as outras pessoas se preocupam sobre isso e o que que elas estão fazendo. Ou eu já falei ali também na questão do ativismo, né? O voto consciente, né? Então, pensar nas escolhas, né? Como eu falei, os governos, eles têm um papel importante dentro desse processo, né, de construção, né? Então, como as minhas escolhas também interferem dentro desse processo todo, né? Então, assim, a gente pensa que como indivíduo, né, os desafios sendo tão grandes, né, e tão amplos, né, eu falei lá da mudança climática, é claro que não é você dirigindo o teu carro a gasolina que está aumentando a temperatura do planeta de 1,5 graus, mas se a gente pensar em 200 milhões, 300 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas fazendo trajetos de 5 minutos de carro todos os dias, né, isso tem um impacto grande muitas vezes. É claro que não é você deixando de comprar de uma marca que tem ali, por exemplo, uma prática de trabalho análogo à escravidão, que vai resolver o problema do trabalho análogo à escravidão no mundo todo. Mas você pode influenciar outras pessoas a pensarem em relação a isso. Você pode conversar com outras pessoas sobre isso, né? Então, isso faz parte da nossa zona de influência dentro dessas discussões de sustentabilidade, né? É, e aí, aqui, chegando no final, né? É, queria que vocês refletissem um pouco, né, e saíssem assim um pouco com esse pensamento, né? Então, olhando para esse contexto todo e para a zona de influência, né, uma palavra que eu usei bastante, né? Para onde vocês estão, para a cidade que vocês estão, onde vocês moram, para o bairro onde vocês moram, para o estado, para o país, para os grupos que vocês frequentam, né, os espaços onde vocês estão, o tamanho da influência que vocês exercem, né? O que que vocês podem fazer hoje para contribuir para esse desenvolvimento sustentável, né? Para a gente ter esse futuro melhor. E eu mudo um pouco isso também, porque a gente muitas vezes pensa muito longe, né? Um futuro sustentável para as próximas gerações, etc. Mas hoje a nossa geração está vivendo esses desafios com bastante intensidade também, e a tendência é a gente viver muito mais, né? Como geração, né, a expectativa de vida só aumenta para 80, 85, 90 anos, né? Então a gente tem muito chão para queimar nesse planeta aqui, né? Então já não é algo só da geração futura, né, da gente pensar em deixar um legado, mas tem a ver também com a nossa geração, né? O que que a gente vai enfrentar durante o nosso período aqui na Terra, né? É, mas para não perder também esse gancho do legado, né, eu queria terminar com uma frase que eu gosto bastante, que é do livro do Pequeno Príncipe, né, que fala muito sobre isso, né, que a gente não herda o planeta Terra como o planeta dos nossos antepassados, mas a gente está pegando ela emprestada dos nossos filhos. E quando eu falo Terra, né, eu falo desse espaço aqui, né, porque também é, não é o planeta que a gente precisa salvar, é a nossa capacidade de poder viver aqui na Terra, né?
O planeta, a Terra, ela já passou por muitos ciclos, né? De muito calor, de muito frio, de dinossauro vivendo aqui, diferentes eras, e ela continua aqui, né? Então, o ponto é, mais quente ou mais frio, a Terra se regenera, né? Então, o ponto é como é que a gente garante que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos também tenham condições de viver nesse mesmo planeta que a gente. Dito isso, gente, deixo aqui um tempo para perguntas, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma questão. Reforço aqui o agradecimento ao convite e também ficam aí os meus contatos, né? Renan, Thiago, muito obrigado. Frederica aí pela tradução, não sei se falei muito rápido também, mas fico à disposição aí, pessoal. Imagina, obrigado, muito obrigado pela abordagem, Gustavo. Acho que cumpriu bem o propósito no tempo que nós tínhamos, né? E a disposição para poder trazer essa abordagem interessante que você trouxe na construção, né? De como cada um de nós deve refletir sobre as nossas ações e que impactam diretamente no desenvolvimento sustentável. Tem alguém que já compartilhou algo ali no chat? Deixa eu ver se é uma pergunta ou se é um comentário. A Ruth. Renan, essa dinâmica, como vamos conduzir? Oi, Ruth, no sé si quieres hablar o si no leemos el comentario. Ah, bem, pessoal, muito obrigado, Gustavo, pela excelente exposição. Se alguém tiver perguntas ou comentários, pode mencionar no chat ou levantar a mão, a gente vai dando tempo para cada um. Mas eu queria destacar algo muito importante que o Gustavo falou, que a conservação, né, da nossa vida aqui nesse planeta depende de nós, né, da ação de cada um individualmente e como grupos, né, como famílias, como sociedade, de pequenas ações em conjunto que podem ter esse potencial salvador, digamos assim. Eu gostei muito dessa última colocação. Nós estamos tentando salvar o planeta, estamos tentando salvar a nossa capacidade de usá-lo, de viver nele, de viver bem, né, nossa qualidade de vida, etc. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, eu vou ler então o comentário da Ruth, que eu achei muito interessante também. Ela disse: eu gosto muito do consumo individual e estilo de vida. E sim, nós podemos mudar muitos hábitos em nosso lar. A maioria das minhas roupas, das minhas peças de roupa, são de segunda mão. A água com que eu tomo banho, eu a reutilizo para limpar alguns espaços exteriores. O consumo de alimentos está influenciado pela geração de CO2. Caminho quilômetros para chegar ao meu trabalho, eu retornar, faço o mesmo. Talvez soe muito dramático, mas passar anos numa faculdade experimental de ciências, estudando biologia, te dá motivos para cuidar do planeta. Muito obrigado por essa conversa. E obrigado, Ruth, pelo comentário. De fato, é interessante, eu acho também, Ruth, acrescenta você mencionar isso, né, na conversa, é o que eu falei também sobre essa questão da influência, né, compartilhar com os outros os seus hábitos e o que você faz, né, e como você se sente em relação a isso, tem um papel muito importante de inspirar outras pessoas também, né, nessa mudança, né, nos pequenos hábitos ou muitos hábitos, né, como você tem ali no teu caso, que eu acho que é isso, né, cada um com a sua parte, consegue contribuir para essa transformação de uma forma ou de outra. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui para você, professor. Indo nessa linha, né, de influência, mas além disso, como que você acha que a gente pode difundir melhor essa cultura de consumo consciente? Quais ações você percebe que seriam benéficas? Eu acho que tem hoje, como a gente observa uma mudança, assim, Los muito vinda cambios, também por parte muchos vienen de das parte de... organizações, né? Hoje tem muitas, eu falei muito ali sobre a questão da economia circular, né? Tem muitas empresas que se utilizam disso, né, para se posicionar, né, para discutir e estão cientes da sua responsabilidade, né? É, e claro que isso são, são dois pontos, né? Um é claro, as empresas já perceberam que hoje os consumidores eles começam a ficar um pouco mais conscientes em relação a isso
E quando a gente olha a nossa geração, né, mesmo, é uma geração que tem mais conhecimento sobre isso e já está mais preocupada, né, que já entende a urgência de lidar com o tema. Então, hoje já se encontram muitas soluções de consumo consciente que alia produtos que são mais sustentáveis com preço, né? Então, até alguns anos atrás, 15, 20 anos atrás, é, produtos sustentáveis, né, eles tinham um valor maior muitas vezes, né, por marketing, por posicionamento, por tecnologia e tudo mais. E hoje isso se torna cada vez mais acessível. Então, o consumidor ele busca, né, começa a buscar em relação a isso. Mas em forma de incentivar, né, o que a gente observa hoje é a informação, né? Então, você vai observar hoje o rótulo de um produto, né, é, os atributos sustentáveis dele se torna cada vez mais visível. Né? Então, você pega uma embalagem, está lá escrito se, no caso do Brasil, por exemplo, né, eu sei que alguns países da América Latina têm também a exigência sobre o que é composto aquele produto, ou se é um produto de papel, por exemplo, se é de zona de reflorestamento, ou se tem algum selo ambiental, ou se a embalagem é uma embalagem reciclada ou não, se é uma empresa B, né, ou se é uma empresa, por exemplo, quando a gente fala de chocolate, né, que tem o Fair Trade, ou que tem todas as regulações relacionadas à transparência na cadeia de fornecedores. Então, hoje existe essa comunicação, né, de produtos mais sustentáveis, porque tanto por legislação, em alguns casos é lei de embalagem, etc., ou porque as empresas observam e enxergam um atributo de venda dentro desse escopo. O outro ponto também em relação à legislação, e aí também trazendo um pouco dessa questão das políticas, né, e das leis que eu mencionei, é, existem políticas, né, que também demandam que as empresas tenham práticas, por exemplo, de logística reversa, de cuidado com as suas próprias embalagens, né? Então, eu falei da questão dos cosméticos, né? Hoje, no Brasil, por exemplo, né, é corresponsabilidade da empresa cuidar para que as embalagens de vidro de perfume, por exemplo, não vão parar em aterro sanitário, né? E que elas retornem para as indústrias, os processos de produção. Coisa que a gente viu também alguns anos atrás com embalagens de refrigerante, garrafas de vidro, etc., né, para garantir essa circularidade. E aí as empresas, para cumprir a legislação, também passam a influenciar o consumidor para essa lógica da circularidade, para entender a responsabilidade que eles têm como uma responsabilidade compartilhada também. Né, eu acho que é um papel conjunto, né? Eu acho que hoje o consumidor ele influencia outras pessoas. Eu acho que o advento, por exemplo, das redes sociais, né, em alguns lados ele é muito positivo em relação a isso, né? Porque as pessoas compartilham os seus hábitos sustentáveis, seja para serem percebidas como sustentáveis ou não, né? Não julgo as motivações, mas compartilham muito dos seus hábitos nas redes sociais ou diferentes espaços. Isso inspira outras pessoas, se torna muito mais acessível e o conhecimento sobre o que é consumo sustentável também é mais amplo, né? Então, pô, é legal ali, por exemplo, o que a Ruth mencionou. Eu não preciso comprar produtos sustentáveis para ser um consumidor sustentável. Eu posso mudar os meus hábitos individuais, seja caminhando, seja usando second hand, né? Que hoje é um mercado muito crescente em relação a isso, água de reuso e tudo mais. Então, esse conhecimento eu acho que tem crescido bastante. É, e, por outro lado, as empresas também têm feito um papel de educar o próprio consumidor, né? De novo, ao meu ver, não é porque as empresas um dia acordaram e ficaram boazinhas, mas é porque elas têm que cumprir a legislação e porque enxergam um potencial de mercado em relação a isso, né? Então, é, é, eu acho que são etapas essenciais, né? Além, claro, da educação, né? Da educação desde de criança e tudo mais. Inclusive, nesse sentido, tem um comentário, né, aqui no chat. A Andrea falou sobre a educação, Uhum, né, das gerações, exato, né, exatamente nessa linha que você vinha falando, né, saber de onde vem a água, até as exato. suas casas, né, Não, isso é enfim. muito bom, André, porque também teve um gap geracional, né? Que a gente perdeu a conexão com a natureza, né? Então, de saber de fato, de onde vem a água, de onde vem a comida que eu estou comendo, como que é produzido, de que É, animal é aquele corte de carne, de corte de frango, né? De que árvore, que tal fruta vem de uma árvore que é plantada em tal lugar, né? Então, existe um gap aí geracional que perdeu um pouco desse contato, né? Justamente pela facilidade, né, que o nosso desenvolvimento proporcionou.
Mas hoje existe esse resgate, né, de fato, a educação ambiental, né, isso a gente tem nas escolas, né, pô, de conhecer de onde vem o processo, essas etapas, que aproximam muito as crianças da natureza e de onde vêm os recursos, e, consequentemente, vão educar melhor os seus filhos, né, as próximas gerações. Legal. Renan, não vi nenhuma mão levantada ainda e não quero monopolizar aqui as perguntas, mas se você me permitir, eu tenho. Ah lá, Joana. Joana, por favor. Eu devo confessar que eu estou aqui poluindo em tempo real, por isso que eu não levantei a mão e não mandei. Mas eu queria pedir, eu sei que a gente está falando muito e é fundamental a questão da ação individual que a gente pode fazer no nosso microcosmos, mas é inevitável falar desses temas e não pensar num contexto mais amplo e não querendo politizar, mas já politizando. Queria ouvir um pouco sobre a leitura do atual contexto, porque eu estava ouvindo a conversa e refletindo. Há uns 2 anos, ESG, nossa, é a tendência, todas as empresas aderindo, isso já é legislação, mas é também a cultura que está mudando. E agora a gente vê, com esse movimento da extrema-direita, em que a ciência não é prioridade e nem muitas vezes considerada, empresas, grandes corporações abandonando políticas de diversidade, né? Os Estados Unidos saindo de acordos climáticos. Então, assim como leiga, eu tenho a sensação de que a gente está voltando a algumas casas. E aquilo que já estava posto vai ter que ser novamente dialogado. Mas, enfim, é uma visão de leiga. E aí eu gostaria de ouvir a visão sobre esse contexto mais amplo. Eu acho que de forma ampla, sim, existem, né, como planeta, né, existem esses desafios geopolíticos, políticos, de posicionamento, etc., que é claro que impactam muito avanços coletivos, né, como humanidade, né, acordos de cooperação, acordos multilaterais, multilateralismo e tudo mais, né. Mas o que se observa muito de forma pragmática é que, ao meu ver, né, quando se olha para as corporações, o, o, o retrocesso ele é muito mais no discurso, justamente pelo entendimento da importância dessas práticas para o negócio, como geração de valor do negócio. Né? Então, por exemplo, você falou do exemplo dos Estados Unidos, né? Claro que como país, né, saiu do Acordo de Paris, acordos climáticos, etc. Mas é um país que ele é dividido por estados, né? Então, os estados eles têm independência dentro das suas práticas, por exemplo, né? Então, talvez, é claro, a mensagem é muito maior, né? O que isso representa, esse diálogo, mas quando a gente olha para a prática efetiva, né? A nível de estados, por exemplo, né? Os estados que já tinham legislação anti-clima, por exemplo, continuam tendo suas legislações anti-clima, e os estados que tinham suas legislações climáticas continuam tendo as suas legislações climáticas, né? Então, isso impacta muito o discurso, é claro, a mensagem que é passada, mas na prática, ao meu ver, né, o impacto ele é menor, né? Ele existe, mas ele é menor. Quando a gente olha para as empresas, ele é muito similar, né? Porque o ESG ele cresceu na especulação do mercado financeiro. Então, o mercado financeiro começou a falar que era importante, as empresas começaram a falar, isso cresceu em fundos, investimento, visibilidade, etc. E hoje o mercado financeiro para de falar um pouco sobre isso, então isso perde valor de mercado. Mas a lição que fica, né, é como vem uma onda, assim, sobe um monte de coisa, daí ela regride e fica aquela sedimentação ali na areia, né? É, o que ficou para as empresas é que realmente a sustentabilidade, né, como eu coloquei ali em umas palavras, ela é um vetor de vantagem competitiva, né? Então, assim, é ilógico eu pensar que deixar de cuidar dos meus recursos naturais, que eu vou continuar operando sem cuidar dos meus recursos naturais. Porque os recursos são finitos, todo mundo sabe disso, né? Então, cuidar de recursos naturais é essencial para eu continuar tendo um negócio, de uma forma ou de outra. Mas o que acontece é que, bom, se hoje é feio falar disso, então eu não vou falar que eu estou cuidando dos meus recursos naturais. Eu sigo o discurso, continuo as minhas práticas e assim por diante. Né? Teve muito a questão de diversidade e inclusão, mesma coisa. Né? As empresas já sabem que um ambiente diverso ele é mais inovador.
ele gera melhores resultados porque é pura lógica. Você tem pessoas com mentalidades diferentes, com backgrounds diferentes, pensando sobre o mesmo problema. Com certeza você vai ter ideias muito melhores se você tiver as pessoas que têm a mesma mentalidade, vieram do mesmo lugar, estudaram na mesma escola, têm a mesma vivência. É impossível elas terem. Você se inova, é claro, mas é impossível você atingir a inovação máxima se você não tem diversidade de pensamentos e de ideias, né? O Thiago aí, especialista em inovação, está aqui para falar disso. Né? Então, o que muda, e eu acho que isso acontece de tempos em tempos, né? É como a gente coloca a marca, né? A estampa do que a gente está falando, né? Então, hoje o ESG, questão de mudanças climáticas, são termos em alguns lugares, né, que não se utiliza justamente por essas questões políticas, etc, etc. Mas quando a onda vai embora, ou quando a gente torce, as práticas elas ficam, elas continuam justamente porque é essencial, não tem o que fazer, né? Então, precisa ser feito e acontecer. É, e eu acho que assim, também, Joana, assim, são ciclos políticos, né? Então, como 4 anos atrás o ESG era um boom, os mesmos que há 4 anos atrás estavam surfando na onda do ESG, 4 anos depois não estão mais, estão falando mal. Daqui a 2 anos pode estar falando bem de novo, né? É como os negócios funcionam de uma forma ou de outra. Como humanidade, é claro, a gente perde, a gente sente muito, né, nessa questão dos discursos, na mensagem que isso passa, etc. Mas também como humanidade, a humanidade se fortalece, né? Então, eu acho que o Brasil, por exemplo, né, aqui no Brasil a gente tem um, um setor corporativo que ele é muito consciente desses impactos e das responsabilidades, né? Então, muita gente me pergunta, isso vai impactar o Brasil? Como que isso impacta o Brasil? Eu acho que impacta muito pouco, né? Impacta no discurso, mas pouco impacta na prática, né? Então, assim, eu acho que é isso, assim, ao meu ver. Existe, né? A mensagem ela é forte, né? Quando a mensagem que é entregue é forte, mas quando a gente olha na prática, muitas das ações elas são ilógicas porque elas vão contra a vantagem competitiva, o desenvolvimento empresarial, no contexto que a gente vive e que a gente vivencia, né? Então, eu acho que mudam-se os termos, mudam-se os tópicos e as temáticas, o que fica é a essência, né? De uma forma ou de outra. Ah, bom, eu vou emendar uma pergunta aqui e depois eu pedi só para você dar uma overview sobre empresas B, porque você comentou sobre empresas B, que eu acho que é bem interessante. Não sei se todas as pessoas conhecem o que são empresas B, mas a pergunta é, por que que você acha... Veja, os ODS são o símbolo, né, do desenvolvimento sustentável. E agora você traz um dado, né? Eu sei que não é um dado desanimador, né? Mas é um dado importante, porque se 83% não foi atingido e a gente ainda regrediu, o que que, na sua opinião, aconteceu, uma vez que esses eram, de fato, os objetivos que vêm sendo trabalhados há bastante tempo, né? E aí, só depois disso, a ordem que você quiser, é só comentar sobre empresas B, e aí eu me calo, Renan. Não, ótimo. Eu acho que assim, é um conjunto de coisas, né? O primeiro ponto, ao meu ver, é a maturidade em discutir temas de sustentabilidade com materialidade, de fato, com indicadores, com métricas claras, né? Com informações concretas, com dados. Então, o que a gente tinha 15 anos atrás não é a realidade que a gente tem hoje. Né? Então, hoje, quando se discute sustentabilidade, ESG, e aí, de novo, também no ponto, comentando um pouco ali no ponto da Joana, né? Quando a onda ESG veio, alguns anos atrás, é, o, o que aconteceu foi que veio uma pressão, por vir de uma perspectiva de investimento, uma pressão muito forte para que existissem métricas, indicadores, regulação, pressão nos governos para que a gente tivesse clareza sobre o que é ESG, o que não é, o que é indicador ambiental, o que é indicador social, de governança, como é que eu reporto, transparência, etc, etc, que é algo que a gente não tinha lá em 2015, quando foram lançados os ODS, né? Então, os ODS, eles vêm como 17 objetivos muito amplos e 169 metas que também eram amplas, porque é uma agenda que fala com a humanidade como um todo. Aí o que teve nesse caminho, né? Cada país olhar para essas metas e ver como que isso se traduz para a sua realidade, para os seus indicadores nacionais. No Brasil, por exemplo, esse processo demorou quase 5 anos e ainda continua, porque de fato você precisa entender o seu contexto, as suas realidades, o que isso representa, etc, etc.
Então, enquanto a gente trabalhava com construção de indicadores, né, isso fica sem report, sem materialidade, sem dados, sem informação, etc. Tivemos pandemia, tivemos recessão econômica, né? Então, muitos dos temas tratados dos ODS, eles ficam em segundo plano, de uma forma ou de outra, né? Então, só, se eu tenho que cuidar da saúde das pessoas, eu não vou ter dinheiro para investir em cidades sustentáveis, por exemplo, né? Cidades mais resilientes. Se eu tenho que lidar com uma recessão econômica, eu não vou conseguir investir o suficiente em transição energética, e assim por diante, né? Então, foi um conjunto de fatores, ao meu ver, né? E é claro, tem mais também esse boom do discurso, né? Então todo mundo disse que estava fazendo, bonito, botou a caixinha, etc. Mas quando a gente olha para dados, indicadores e métricas, elas são poucas ou inexistentes, né? Então isso é um pouco do que aconteceu, né? Então muito se falou sobre os ODS, veio um boom muito grande, mas pouca materialidade traduzida em ação que gere resultado e impacto, né? Que é o desafio da sustentabilidade, também é onde mora muito das críticas aí em relação ao ESG, né? A materialidade da informação dos dados dos indicadores. Então, isso é em relação à questão dos ODS. E é claro que daí tem muito também. Eu participei a gente fez um relatório aí ano passado sobre o que são as barreiras nos países, né, para o atingimento dos ODS, né? E aí tem muito também da legislação, do entendimento local, do incentivo, dos mecanismos dos países, etc. Então é uma mudança muito sistêmica, né? De fato, os ODS eles foram muito ambiciosos, né? O que é bom, porque você põe todo mundo para, não vou dizer sonhar, né? Mas para ter uma ambição muito grande, mas ao mesmo tempo ele é muito desafiador, né? E daí, quando a gente vai fazer os checkpoints, né? Que a gente cai na realidade e vê, pô, é difícil mesmo, né? Sobre as empresas B, então, as empresas B ou as B Corp são empresas, é uma certificação, né, que foi criada nos Estados Unidos há uns anos atrás, para atribuir empresas que são boas para o planeta, né? Que são empresas que têm na sua missão, na sua intenção, gerar impacto positivo na sociedade. Né? Então, isso desde o cerne da empresa, lá na definição do estatuto, tem que constar que é uma empresa que tem um propósito de geração de impacto positivo para a sociedade. Não significa que ela abre mão de lucro, não é uma ONG, não é uma fundação, não é uma organização social, mas é uma empresa que tem como propósito ser boa para o planeta, né? Então esse é um ponto. E aí para isso, né, você tem uma certificação, então tem um conjunto de indicadores, de métricas, etc, que você tem que responder e cumprir, e aí você é avaliada e ganha esse selo de empresa B. Mas basicamente, quando a gente olha para os indicadores, é de fato você trazer princípios de sustentabilidade para sua gestão, para sua estratégia, para o seu olhar, de forma muito pragmática, porque, de novo, é a única, ao meu ver, é a única certificação que a gente pode dizer que é uma certificação de sustentabilidade, que é um selo que atesta que uma empresa ela cumpre com esses requisitos, né? É, então é isso que é a empresa B, né? Então a empresa vai, ela aplica para isso, responde esse questionário, é avaliada e aí ela recebe esse selo. Legal, obrigado, Gustavo. Renan. Perfeito. Muito obrigado ao nosso palestrante, o professor Gustavo, ao Tiago, nosso moderador aqui essa noite, também ao Frederic, que esteve traduzindo essa reunião toda, e todos que estiveram aqui presentes. Desejo uma boa noite a todos, um grande abraço e vamos encerrar essa reunião. Até mais, pessoal. Obrigado. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau, obrigado.